botar para gravar. Alguma dúvida sobre infecção urinária? Não. Não, talvez? Então, Não. vamos lá. Vamos partir para a nutrição. Então, sempre coloco, né, desnutrição e anemia, tudo junto, tá? Por que que acontece? A desnutrição é aquilo, né, que a criança ela acaba não se alimentando corretamente ou de forma corretamente. A gente sabe, né, que na prática, uns vão ter a desnutrição, né, por falta de condições de estarem se alimentando corretamente. Outras vai ter desnutrição por não ter uma alimentação adequada, né? Os próprios familiares, né, tá inserindo uma alimentação saudável para essas crianças. Lembrando que a criança, assim que ela nasce... Professora, né? Oi? licença, só consegui entrar agora, a senhora falou de desnutrição já? Não, tô começando agora a falar. Ah, tá bom. Tá bom? Aqui. Então, o que acontece? Essa má alimentação, né, que pode ocasionar aí essa desnutrição, muitas das vezes os culpados somos nós pais mesmo, né, porque a gente oferece, né, quando a criança ela tá largando aí aquela fase aí de transição que é a mamadeira, né, que são aqueles suplementos para poder entrar com a comida, e muitas das vezes o que que a gente faz? A gente coloca tudo dentro do liquidificador, bate e apresenta apenas uma única cor para essa criança. Então, toda vez que ela for comer, a gente acaba dizendo que não gosta porque ela não está adaptada, né, a ver as cores. Então, quando a criança ela começa com seus 6 meses de vida, né, porque aleitamento materno, né, em livre demanda aí é até 6 meses, né, que a criança ela não precisa de nenhum tipo de suplementação. Então, daí ela acaba entrando com uma alimentação, muitas das vezes porque os pais, né, a mãe, ela vai voltar a trabalhar, então ela precisa, né, tá retirando esse leite materno dessa criança. O importante dessa alimentação nada mais é que é colocar o prato dessa criança colorido. Uma vez que você coloca tudo e bate dentro do liquidificador, você acaba também não estimulando, né, a mastigação dessa criança. Lembrando, né, que você está quebrando todas as proteínas, né, da alimentação, todos os nutrientes, né, dessa alimentação que você está inserindo para essa criança. Por isso que é importante você amassar. Professora, mas a criança ela pode se engasgar porque não fica amassadinho, fica assim, é só passar na peneirinha, né? Compra aquelas peneiras um pouco maiores e ali você amassa, né, os alimentos para essa criança. Mas só que precisa colocar, né, de um jeito em que a criança ela consiga começar a se adaptar com as cores. Então, quando você oferece um brócolis, uma cenoura, que você mistura tudo e bate, a criança, quando ela vai crescendo um pouquinho mais, ela vai começar a dizer que ela não quer. Então, a desnutrição e a anemia, eu falo que elas andam juntas justamente por conta disso. Nós, pais, somos os culpados, porque a gente mistura tudo que é um pouco mais prático do que ficar amassando. E quando for ofertar, né, essa alimentação para essa criança, é importante colocar tudo separadinho, justamente por conta disso, para ela começar a se adaptar com as cores, né? E futuramente a gente não sofrer daquela criança que não gosta de comer nada, porque a vida toda dela, quando ela começar a falar, ela viu apenas uma única cor, né? Que é aquela cor que fica meio amarronzada, que aí você coloca caldinho, feijão, coloca carne, então acaba ficando aquela corzinha meio amarronzada. Então é importante sempre que amassar e deixar com que a criança ela acaba realmente vendo as cores. Aí sim, ela não vai ter problemas futuros, né, com a alimentação, tá? Foi. A bronquiolite. A bronquiolite é um acúmulo, né, de secreções dentro dos alvéolos pulmonares. A bronquiolite, ela comete realmente os bebezinhos de 1 mês, 2, 3 meses, no máximo até 1 ano e meio. É um acúmulo de secreções, aonde a criança ela não consegue colocar para fora. Muitas das vezes ela fica em ventilação mecânica, né, que pode ser de forma não invasiva e a invasiva, né, pode vir decorrente de uma pneumonia, acaba se tornando uma bronquiolite. Essa bronquiolite, ela não tratada, né, vai levar realmente a internação dessa criança, né? Ela precisa converter a sua circulação fetal para neonatal, então ela está na fase ainda de aprendizado, né, de fazer a hematose, que é a troca gasosa. Quando esses alvéolos pulmonares eles estão cheios de secreções, acabam dificultando mais ainda. É onde essa criança são submetidas a uma internação justamente por conta disso.
ela fica, né, ali em macronebulização, BiPAP ou CPAP, né, que são as formas não invasivas, e quando está muito grave, ela precisa ser transferida para uma unidade de terapia intensiva, aonde ela é submetida a uma intubação, né, tubo orotraqueal. E ventilação mecânica, acredito que vocês já tenham pegado e vocês já sabem o que eu estou falando, certo? Sim, não, talvez? Certo. Tá? Então, a bronquiolite é uma doença grave, sim, para as crianças, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. O que pode levar a essa bronquiolite, né? Lembrando que seu sistema imunológico, né, ainda é maturo. Então, quando você coloca cheiro, né, que vem através de poeiros, ou até mesmo de cheiro, né, pelo de gato, cachorro, a criança ela acaba desenvolvendo essa alergia. Essa alergia, né, acaba tendo essa coriza. A criança ela não sabe expelir. Então, pode ser que o sistema imunológico dela esteja debilitado, é onde fica mais propenso, né, a desenvolver essa bronquiolite, tá? Laringe... Oi? Então, tem como evitar a bronquiolite evitando essas coisas. Se evitar isso, a criança não tem? Não vai pegar? Não, não é que ela não vai pegar. O sistema imunológico dessa criança, Bruno, ele é imaturo. Então, quando a criança nasce, ela não está acostumada com cheiros, né? Mamãe bebê, sabonete mamãe bebê, aquela roupinha de pelugem. Então, ela está se adaptando à sua vida extrauterina aqui fora. Então, quando a gente começa a apresentar cheiros, essas coisas para ela, é onde vai começar a obstruir as vias aéreas superiores, que a criança ela está ficando meio ronca, fica assim, ela fica tentando respirar e ela não consegue, justamente por conta disso. Nossa, então, é horrível isso. a gente precisa evitar que essas crianças ela tenham esse primeiro contato, né, com esse cheiro, justamente por conta disso, porque ela está se adaptando à vida extrauterina. Então, por conta disso, a criança onde ela vai começar a desenvolver as alergias. Quais foram os fatores que levaram essa criança a ter essa alergia? Perfume, né? Talco, óleo, roupa cheia de pelugenzinha. Então, isso são fatores que irão contribuir para que essa criança acabe desenvolvendo uma bronquiolite, né? Com 15, 20 dias, né? Vai para a festa, a criança fica no sereno, não está preparado ainda, né? Para ter essa queda de temperatura brusca. Isso aí realmente é verdade. É o que vai trazer danos para esses RNs, tá bom? Professora, Oi. isso acontece só com criança? A bronquiolite? Isso. A bronquiolite, sim. A bronquiolite só com criança. A gente vai até mais ou menos 1 ano e meio, tá? Depois acaba tendo algo mais grave, né? Que a gente acaba classificando como uma pneumonia bacteriana, né? Na fase adulta, que ela pode desenvolver um derrame pleural, tá? Mas em adulto não se dá bronquiolite, não. Só em crianças mesmo, tá? Professora, então bronquiolite, acúmulo de secreção nos alvéolos pulmonares, onde a criança não consegue expelir. Em casos muito graves, pode levar à internação. Um suporte Tubo... um suporte ventilatório invasivo e não invasivo. O que seria o não invasivo? É através de quê? Máscara. Boa, Mariana. Nebulização. Máscaras. Suporte Nebulização. ventilatório. Não invasivo. Aí eu perguntei, quem são esses não invasivos? A Mariana foi e respondeu, máscara. E o invasivo? Tubo. Tubo orotraqueal. Entendeu? Isso. Foi? Sim. Alguma dúvida? Meu... Então vamos lá. Laringite. A laringite, né? Vulgo aí, quem conhece, é aquela tossezinha de cachorro, tá? O que acontece com a laringite, né? A glote, ela acaba ficando muito edemaciada, tá? Então a criança ela não consegue, ou até mesmo adulto, ele não consegue fazer essa troca gasosa. Isso acomete mais, né, à noite por conta da queda da temperatura. Então tem essa queda de temperatura, a probabilidade dessa criança, né, ainda mais se ela tiver os ites da vida, ter essa laringite é uma dificuldade respiratória muito grande. Então, quando esse paciente ele chega na emergência para a gente precisa ofertar oxigênio para esse paciente. Até quantos litros mesmo que nós temos respaldo? Até 3, professora? 3 litros? Ou... É uma pergunta ou uma afirmativa?
Afirma. Não, tipo assim, mais ou menos, né? Porque eu lembro mais ou menos, poucas coisas. Sim. Então vamos lá, tá? Tanto para criança quanto adulto, nós temos os respaldos aí de estar ofertando até 3 litros por minuto, tá? Lembrando que é de uma forma o quê? Não invasiva, que são através de máscara, tá? Então a gente vai ofertar para esse paciente até 3 litros, tá? Quando a gente fala de intubação, suporte ventilatório invasivo, a gente dá através de porcentagem, 60, 70, 80 até 100%. O não invasivo é através de litros, tá? É aquele fluxômetrozinho que você acaba aumentando, né? E ali ele é tudo enumerado, vai até 13, tá? Ali é litro, quando a gente faz uma oferta não invasiva, que temos respaldos até 3 litros por minuto. O invasivo é por porcentagem, 100, 90, 80, 70, quanto que esse paciente estiver precisando. E quem vai determinar tantos litros ou quanto de porcentagem é o médico, é ele que vai estar determinando. Então, a laringite, quando o paciente ele chega na emergência para a gente, é só a gente colocar oxigênio para aquele paciente, daí o médico chega e ele vai prescrever as medicações. Geralmente, quando é a laringite, né, são os corticoides que são utilizados para ele fazer o quê? Né, a broncodilatação para poder diminuir o que está edemaciado, poder melhorar essa troca gasosa com esse paciente, tá? Então, a laringite ela é conhecida como se fosse aquela tosse de cachorro. O que está acontecendo, tá? Ela acaba tendo o quê? Uma obstrução da glote, né? Ela acaba ficando edemaciada. É Então, assustador essa tosse. o paciente ele quer tentar respirar e ele não consegue. Então, assim, é muito ruim quando a gente vê uma criança ela tentando respirar e ela não consegue. O adulto ele tenta se controlar um pouquinho mais, mas a criança não tem como. Então, a gente oferta logo oxigênio, tá? Isso é uma crise que dá, tá? Quando o médico ele não consegue tirar da crise, aí essa criança é submetida à internação e faz as nebulizações. A gente utiliza mais são as nebulizações e os corticoides, que pode ser de 1, 2, 3 ou até de 4 ou de 6 em 6 as nebulizações, tá? Quando ela está no estado mais grave, a gente faz a nebulização de 1 em 1 hora. Oi? Parecido com uma crise de asma, né? Mas a laringite é muito pior. Porque a laringite, ela tem o quê? Tosse, né? Isso, ela é uma tosse que ela fica edemaciada. Então, ali ela prende. Quando eu tenho uma asma, ela acaba tendo o quê? Uma inflamação da onde mesmo? Dos meus? Dos alvéolos pulmonares, professor? Ou é dos meus bronquíolos? Bronquíolos. Tá? Então, ele tem o quê? Um estreitamento. Então, ali a passagem de ar ainda consegue passar com dificuldade. Já a laringite, né? É quando você tenta fazer respiração e você não consegue, ele acaba ficando o quê? Muito edemaciado. Então, tá te faltando o quê? Uma oxigenação. Por isso que ela se torna um pouco mais grave, tá? Oi. Ah, sim. Comigo acontece várias vezes. Eu dormindo assim, acordo sem conseguir respirar direito. Mas aí você tem o quê? A crise de laringite? Eu não sei, não. Eu acordo assim, mas é porque eu tenho asma. É. A laringite... Mas aí não tem tosse. Tentando ficar desesperado. A laringite, ela tá associada à tosse, tá? Então, ela vai vir acompanhada, é como se fosse uma tosse, é uma tosse rouca. Então, a gente consegue identificar por conta disso. É tipo uma tosse de cachorro, né? É exatamente igual tosse de cachorro. Seca. Isso aí comigo mesmo. não, comigo eu acho que é mais as vias nasais mesmo que fecha, entendeu? E eu não consigo respirar. Ou às vezes eu consigo respirar só pela boca, mas pouco. E depois vai voltando. Mas aí você não tem nenhum desvio de septo, não? Uma amígdala, uma adenoide, nada disso? Nas vias superiores? Aí eu nunca pesquisei sobre isso, não. Né? É importante. Quem tá falando? Iago, é importante estar verificando sobre isso. Vai no otorrinolaringologista. tá bom, vou pesquisar assim. É bom, tá? Porque eu tenho as sinusite, né? E às vezes, dependendo do tempo... Então, vamos lá. Agora... Às vezes até espirro sangue, né? Essas coisas assim, mas dependendo do tempo, né? Então, você já deu a palavrinha-chave. Você tem sinusite. O que seria uma sinusite? Né? São as secreções que elas ficam aderidas nos seios nasais,
tá? É onde a gente começa a sentir muita dor. Então, quando você dorme, a gente tem a queda de temperatura, automaticamente, né, dormindo, você não vai conseguir, né, colocar essas secreções para fora, dependendo da posição que você estiver dormindo, é onde vai trazer essa obstrução. Tanto que você vai fazer, você vai puxar e você vai conseguir respirar de novo. Então, você faz essa obstrução por conta do quê? Do acúmulo de secreções que você tem nos seus nasais, tá? Tá bom. Vamos lá. A gente passa para os principais acidentes ocorridos na infância, tá? Uma delas é o choque. Hoje, né, a gente sabe que alguns interruptores, né, que falam, hoje eles são diferentes. Hoje eles têm a entradinha, né, agora mais para dentro, tem as proteções. Se a gente for ver nas casas antigas, né, as tomadas elas eram todas no baixo. Então, isso fazia com que as crianças, né, despertassem a curiosidade, onde elas colocavam um montão de coisinha dentro da tomada e acaba tendo o quê? O choque por conta disso, né? Tem crianças que são arteiras demais, né, que despertam a curiosidade. Então, o choque... Eu cansei de enfiar prego na tomada da minha avó. Deus me livre. Era muito choque que você levava, né? Pô, Ué. gostava, sei lá, com a ideia, né? Gente, Deus me livre. Deus me O livre. choque não é muito forte, não. Da tomada, não. Já enfiei a Gente, caneta. choque é choque, pelo amor de Deus. É fraquinho. Cara, eu levei um choque no ferro que eu quase que eu morri. Deus me livre. Minha filhada enrolou a extensão no braço. A extensão pegou fogo na casa, quase botou fogo nela toda. Deus me livre. Meus pais quase morreram, né, eletrocutados. Vamos lá. Lembrando, né, que o choque, o importante, ainda mais se ele ficar ali agarrado. Cadê o Galdino para responder isso melhor? Né? Lembrando que quanto mais você pega, né, então a pessoa ela tá ali grudada, você não pode pegar, porque senão a carga ela vai toda para você e te joga longe, né? O ideal realmente é desligar aí o relógio justamente por conta disso. Foi o que aconteceu com meus pais, né? Porque a gente não sabia, né? Meu pai estava agarrado naquele bocal fazendo obra em casa. Meu pai, quando foi tirar, o dedo dele entrou. Então, ele ficou agarrado. Minha mãe foi puxar ele, né? Não foi ele que empurrou, né? É a carga elétrica. Então, empurrou ela na janela. Tem uma cicatriz até hoje, tá? E o meu primo, ele teve que desligar o disjuntor, porque senão os dois acho que iriam, tá? Então, assim, é importante justamente por conta disso. Ou então, acho que pegar com uma madeira, né? Para poder evitar a carga. Mas o ideal, realmente, é ir lá na fonte e estar desligando. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas crianças justamente por conta disso, né? Por conta da curiosidade, tá? Depois que voltou, ficou até melhor o vídeo, não ficou? Parou de ficar falhando, porque ninguém reclamou. Né? Parou, não tá picotando mais não. Obstrução, VAS, né, que é vias aéreas superiores por corpo estranho. Então, a gente acha muito legal, muito bonitinho, né? A gente está fazendo comida, né? E colocar a panela, colocar arroz, colocar feijão, né? Essas coisas todas dá para as crianças. Só que aí desperta a curiosidade de colocar o quê? Caroço de feijão no nariz, no ouvido, né? Aquelas bolinhas de naftalinas, né? Delas tentarem sentir o cheiro e acabar entrando nas vias aéreas. Então, na hora de tirar, se tiver pertinho você conseguir, beleza, mas se tiver muito profundo, não tentem. Quanto mais tentar tirar, mais vai introduzir, principalmente no ouvido. Então, precisa se estar levando uma emergência para poder utilizar a pinça correta para poder estar retirando. Então, a obstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho, geralmente é isso, tá? Da gente estar fazendo comida e dar para as crianças baterem na panela e colocar para elas fazerem comidinha também. Somos nós que estamos induzindo, né? Querendo ou não, a gente acha muito bonitinho, muito legal, a criança fica quietinha, sossegadinha, tá? Mas se ela for danadinha, ela vai começar a colocar aí nessas coisas nas vias aéreas, tá? E no ouvido. Então, tome muito cuidado por conta disso, tá bom? Bom, a queda, né? A gente sabe que é muito bonitinho. Lembrando que o traumatismo craniano hoje, né? Ele sofre a queda da própria altura. Antes, se eu não me engano, era com 6, passou para 4, 2, agora a queda da própria altura, tá? O que a gente incentiva nessas nossas crianças é quando elas começam a dar o seu primeiro passo, começam a subir, tá? E quando a gente está distante, elas vão fazer a mesma coisa,
tá? E bonitinho, subiu na cadeira, subiu na mesa, mas você está ali perto. Quando você está longe, a criança ela acha que ela pode fazer a mesma coisa, porque ela não tem noção ainda do risco. A criança ela não entende ainda. Então ela vai subir na cadeira, ela vai subir no sofá, ela vai se pendurar na janela, porque a gente, querendo ou não, indiretamente, direta e indiretamente, a gente está aplaudindo quando ela consegue subir. Então isso acaba sendo como um estímulo. Então ela acha que ela pode fazer isso de novo. Por isso que tem muita queda por conta disso. Tá? Que somos nós que acabamos incentivando essa criança a subir na cadeira, subir na cama, subir no sofá e assim sucessivamente. É onde acaba tendo os danos para essa criança. Apesar de ser da queda, né, uma coisa que acontece muito na emergência, né, são os pais segurarem a criança por um lado só, de um braço, tá? É onde acaba tendo o quê? O deslocamento. Quando você pega a criança desta forma e chega na emergência, pra gente não adianta que não tem balela, não tem... Como é que eu vou explicar para vocês? Não tem argumento certo. Então a gente sabe que ela foi pegada e puxada desta forma, quando se tem aí um deslocamento do ombro. Porque quando você pega a criança, automaticamente o peso dela está sobre aquele braço. Então, a gente sabe que provavelmente foi dessa forma. E depois, se a criança souber falar, ela vai dizer para você. O pai vai dizer que não, e a criança, ela é verdadeira e ela vai dizer para você o que realmente aconteceu, tá? Ou na hora do susto, na hora de pegar, né? Foi tentar subir, foi tentar pegar. Existem N fatores também, então a gente consegue identificar por conta disso, tá? Então, professora, minha filha tinha esse deslocamento, só que era do antebraço, né? Do rádio, né? Do osso do rádio, soltava. Enquanto soltou primeiro, ela tinha 11 meses, que ela se jogou para trás na banheira. Eu fui pegar, onde eu consegui pegar foi no antebraço. Aí ela começou a chorar muito, eu também, achando que eu tinha quebrado o braço dela. Aí fomos parar numa emergência e o ortopedista fez só uma manobra. Eles conseguem fazer a manobra, né? Mas realmente elas sentem muita dor por conta disso, né? Até voltar para o lugar, né? Até chegar na emergência, vai sofrer um pouquinho. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que elas são danadinhas, a gente precisa tomar muito cuidado com essas crianças. Ainda mais as crianças de hoje em dia, né? Não são mais as crianças de antigamente, né? Da nossa época, né? Porque eu não sou tão velha assim, né? Mas eu sempre fui quietinha. Minha mãe fala que só dei trabalho para ela para poder nascer. No finalzinho, que ela passava uma semana em casa, eu tô no hospital. Uma semana em casa, eu tô no hospital, mas foi tranquilo. Passou tranquilona. Tá? Então, muito cuidado com nossas crianças. Intoxicação, né? Algo tóxico ou medicamentoso. Então, essa intoxicação, algo tóxico, né? São aquelas coisas que a gente acaba utilizando como produto de limpeza, veja, cloro, né? Essas coisas. Então, deixar no baixo vai despertar a curiosidade dessas crianças, o qual elas vão fazer aí, né? Vão colocar na boca. Algo medicamentoso, né? É feita uma lavagem gastrointestinal. Medicamentoso, se vocês observarem, alguns frascos de medicações elas já estão sofrendo mudanças por conta disso. Se vocês pegarem Berotec, Atrovente, Dipirona, tá? Vocês vão perceber que eles agora têm um contra-gota, o qual a pessoa fica ali, né, jogando gota para tudo quanto é lado, menos que para cair na colher. É só lateralizar. Lateralizou, deu uns tapinhazinhos ali para poder o ar sair, aquelas gotinhas vão cair tranquilamente. Quanto mais você faz isso, mais difícil vai ficar para poder sair aquelas gotinhas. Vai cair gota em qualquer lugar, menos aonde você quer, que é na colher, tá? Então, lateralizou e essa saída, né, essa trava aí de proteção, a criança, por mais que ela coloque na boca, ela tenta puxar, ela não vai conseguir. É diferente dos outros frascos. O Alivium, né, que são utilizados mais para as crianças, o Alivium também, ele também é do modo antigo. Por ele ser docinho, as crianças elas vão querer beber. Já o Tilenol, ele também está nessa forma de contra-gota, justamente por conta disso, né? Ele é docinho e açucarado, para as crianças não estarem ingerindo, então eles estão modificando, né, os frascos justamente por conta disso, por conta dessa intoxicação medicamentosa. É realizado uma lavagem aí gastrointestinal, né, por conta dessa criança, né? Lembrando que não pode ser administrado leite. O leite faz com que a absorção dessa medicação ela seja muito mais rápida. O ideal realmente é ingerir
água, dependendo da medicação, né, ou algo tóxico que essa criança tem ingerido, não pode estimular o vômito, porque quando você estimula o vômito, aquilo ali vai vir queimando tudo, é onde vai ter aquelas lesões, tá? É levar na emergência, pedir para beber bastante água, não tá utilizando leite e também não pode fazer uso, né, aí do estimular o vômito, tá? Alguma dúvida? Dívida? E a gente finaliza a nossa aula de saúde da criança e do adolescente. Alguma dúvida, dívida? Não. Não, né? Dívida sempre. Pô, alguém suspirou fundo aí agora, hein? Caramba! Eu ouvi. Né? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só falar sobre o trabalho um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? O nosso trabalho será semana que vem. Ele será apresentado aí, vamos colocar em média de 15 a 20 minutos. Eu vou estar aqui controlando todo mundo, né? Porque senão a gente vai ultrapassar o nosso tempo. Então, vai ser de 15 a 20 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Eu, professora Vitor Hugo, deixa eu te perguntar. Professora, que trabalho é esse? Peraí, um de cada vez. Vitor Hugo começou. Fala, Vitor Hugo. Então, lá no grupo, né, separamos por partes. Então, cada um vai apresentar a sua parte ou vai ficar um responsável por apresentar tudo? Não, a apresentação, ela, apesar de vocês estarem fazendo em grupo, tá? A apresentação, ela é individual. Lembrando, né, que vocês estão começando a aprender a trabalhar como equipe. Então, quando um bugar, o outro precisa dar assistência, tá? A avaliação, ela é individual. Tem aquele aluno que vai ler, ele não vai merecer 1,5 ponto, tá? Lembrando que o trabalho ele vai de 0 a 1,5. Então, eu posso dar qualquer nota para vocês, tá bom? Dependendo Então, da mas apresentação aí de vocês. Fala. todos vão ter que fazer, no caso, então, seu resumo pro trabalho. Todos têm que falar. Se você não falar, como é que eu vou te avaliar? Entendi. Sim, professora, mas falar sobre O seu o tema. tema inteiro, né? Não sobre só a sua parte, né? O ideal é que todos saibam sobre o conteúdo. Se eu te fizer uma pergunta e tu não souber responder do que vamos supor, o que a Mariana falou, faz conta que ela é do seu grupo, não sei se ela é do seu grupo. Entendeu? Entendi. Tá? É porque eu acredito Então, que professora, a o maioria pessoal do dos meu grupo a grupos gente também dividiu por partes. Uma foi a introdução, o outro Então. ficou com cuidados de enfermagem. Então, vamos lá, Ana Lélia. Ana, né, que você não gosta da Lélia. Então, vamos lá, Ana. Vamos fazer o seguinte. Por mais que eu vou saber mais sobre o meu tema, vou falar sobre prevenção. Então, prevenção eu vou focar. Mas você vai saber o que é aquilo que você está falando, correto? Sim. Então, é isso que eu quero. Vocês vão focar na prevenção, mas vocês Então, aí precisam a gente pensou, professora, Oi? em montar, tipo, cada um vai gravar um vídeo falando a sua parte, depois a gente montar um vídeo inteiro com cada um falando, em vez de a gente falar ao vivo. Não, eu quero ao vivo. É até bom que dá pra gente... Não, Chuchu. Pelo amor de Deus. Não, Chuchu, eu quero assim, apresentada assim, tete a tete. Vai ser minha vez de ficar quietinha e ouvir vocês falar. Ela quer a Vera, ela não quer um vídeo montado sem o making off. Ela quer o making off tudo ao mesmo tempo. Lógico! Tem que ser assim. Misericórdia. Né? Não, é eu mesma. Ainda bem que você falou ainda, Ana. Vídeo, não. É aqui, apresentada assim, ó, tete a tete. O que é Melo Menigocélia? Né? Cadê a Geisane? Geisane vai falar. Professora. Oi. Professora. Oi. Mas os grupos, assim, você que vai escolher qual a ordem de cada grupo que vai apresentar? É aquela ordem, vou seguir aquela ordem que tá lá no grupo para não ter bizu, tá? Vou seguir Eu sou do grupo 6, então eu vou ser o último grupo a apresentar, né? Isso aí, Nazaré. Deixa eu falar, não. A gente tá Deus falando. amado, eu tô no primeiro grupo. É isso aí. Quer trocar, não? Vai, quem mais tem dúvida? Que trabalho é esse, professora? Sueli Regina, tudo bem com a senhora? Oi, Ana.
Sueli, eu venho te chamando desde o primeiro dia de aula, dona Sueli. Dona Sueli é dona Sueli mesmo? É aquela que eu já conheço? Professora, eu estou assistindo às aulas, só que semana passada eu entrei, só que depois, no intervalo, botou outro link, eu não consegui, eu fui no grupo, ninguém respondeu. Hoje a mesma coisa, eu tive que ir na Raquel para a Raquel me dar esse link. Oh, meu Deus. A senhora não está no grupo não, Sueli? Eu estou no grupo que era o grupo antigo. Ali não vai estar, Sueli, tem que ser nesse aqui novo. Eu não sei que grupo é esse. Tem problema não. Quem está com menos alunos aí no grupo? O 6 eu sei que já tem bastante. Quem mais está com 6? Eu posso fazer trabalho individual, não preciso fazer em grupo, não. Não, Sueli, a gente trabalha em equipe. O meu grupo tem 6. Aqui, ó, entra em contato com a Amanda. Amanda, Sueli, Amanda, tá bom? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Sueli? Tudo bem. Sim. Tá? Procura a Amanda, Sueli. Amanda, faz o seguinte, coloca um arroba lá, Sueli, no grupo, para poder ficar mais fácil, para poder estar te identificando, tá bom? Tá bom. Depois tu me chama no privado. Eu não sei que grupo é esse. Tem problema não, a senhora vai saber já já. Eu vou colocar a senhora lá, fica tranquila. E senhora não, professora, por favor. Tá bom, Sueli, desculpa. A senhorita. É o costume, Sueli. A gente faz questão. Vai, vamos lá. Não sou velha assim, não. Oh, meu Deus. Vai, vamos lá. Mais alguém tem dúvida do trabalho? Então, tem que ligar a câmera? Tem que ligar a câmera, né? Então, como o tempo é curto, vai ser uma coisa bem reduzida, né? Não, Marcelo, bem reduzida não. Bem objetivo. Sim, mais Professora. objetiva e resumida, tipo, focando no objetivo direto. É isso que eu quero. Por isso que eu coloquei lá os tópicos, né, primordiais, né? O que tem lá, tem que ter. Eu vou estar de plantão, tô com medo de não conseguir trocar. Ludmila, você tem uma semana para trocar, Ludmila. Então, eu tô tentando desde semana passada. Vai dar certo. Eu não posso trocar não, porque eu tô em experiência, mas eu vou estar de plantão também. Mas eu já avisei o meu líder já. Não tem problema, não. Isso aí, gente, eu adoro ver isso, líder, né? Nada de chefe, líder. Mas perfeito. é porque eu trabalho sozinha aos finais de semana. Eu trabalho na farmácia do hospital. Aí, final de semana é só o plantonista. Por isso que eu tô tentando trocar, porque se fosse dia de semana, tinha um diarista, aí não teria problema. Ludmila, você escreve assim, ó, fechado para balanço. Vou fazer isso. Tá? Vamos lá. Outra coisa, eu quero muito que vocês falem, né, que é a conclusão, se foi favorável, se não foi favorável, se valeu a pena, se não valeu a pena, tá? Isso aí eu quero, essa conclusão final. O que e a introdução é praticamente a mesma coisa, vocês só vão estar dando uma entrada no conteúdo que será abordado. Então, quem for falar da introdução, pode falar do que sem problema nenhum, tá? É uma breve introdução do que você vai ser, do que será abordado sobre o trabalho, sobre o conteúdo, tá bom? Foi? Foi. Mais alguma dúvida? A professora já fez a chamada? Eu já tirei print, amor. Eu não tava não, minha internet, eu acabei de entrar de novo. Thalita, você é uma pessoa que não dá pra dizer que você não está na aula, entendeu? Então você cai, assim, daqui a pouco tu volta de novo, tu se faz presente, Thalita. Tem jeito. Vai, mais alguém? Professora, eu também não vi a chamada, não. O que a titia falou? Tirou print. Tirou print, ó, não tem chamada não. Isso. Tem alguém falando, uma vozinha de que anjo Tá foi... picotando muito pra mim o vídeo. Uma vozinha... Peraí, Lara. Uma vozinha de criança foi detectada, olha lá. Só que eu titia. As minhas amigas foi na escola dela. Vai, mais alguém? Dúvida sim, não, talvez? Não? Tudo suave. Bora pro quiz, professora. Vamos pro quiz? Lembrando que, né, assim, eu vou demorar um pouco a dar o resultado para vocês, por quê?
Porque na plataforma não aceita 0,1, tá? Então, eu vou ter que corrigir questão por questão, tá? Para depois estar enviando para vocês. Eu envio hoje mesmo, tá? Mas eu preciso corrigir uma por uma, tá? De um por um, tá? Tudo Corrige bem? com carinho. Muita coisa, com muito carinho, pode ter certeza, Bruno. E lembra que nós somos excelentes alunos. Sim, Os né? melhores, os melhores. Aí. Só participam da penúltima aula, né? Ô, Porque a professor, o gente nome com vale tava ponto? prestando muita atenção antes. É o quê? O nome vale ponto? Nome vale ponto? É, Vale 5 pontos. Olha, quem foi que falou? Foi a Thalita? Não vou nem responder. Foi. Não vou nem responder, Thalita. O Poxa, e-mail vale professora, 3. meio pontinho. Não tem nenhuma questão valendo meio ponto. Tudo vale 0,1. E o e-mail vale ponto? 0,1. O e-mail, Professora, também dá tem que 5 valer minutinhos ponto. para ir ao banheiro tomar uma água antes de enviar o link. Não, Por favor. o nosso tempo ele vai se Tá bom? encerrar vai se encerrar daqui a 2 minutinhos. Então, assim, faltam 15 minutinhos. 14, né? Porque ele tá 16. 46, quer dizer. Então, vou finalizar, já que vocês não têm... Ninguém tem dúvida sobre o trabalho. Olha, se vocês... Eu tenho uma dúvida. Fala. Apresentar o trabalho. Aqui. Escuta a titia aqui. Vai e faz a fila e fala um de cada vez. Eu não tô conseguindo entender. Vai. Vai acabar mais ou menos que horas o quiz? Vai acabar 16 horas. 4 horas, tá. Isso. A Nazaré falou alguma coisa que ficou amarelinho. Fala, Nazaré. Professora, eu estou perguntando quanto tempo, mais ou menos, cada grupo vai ter para fazer a apresentação do trabalho? Quanto tempo mesmo, crianças? De 15 a 20 minutos. Isso, de 15 a 20 minutos. Ok. Professora, vai começar 3 horas o quiz? 15 horas, vai. Ai, meu Deus. 3 horas da manhã eu tô dormindo. Fala, Bruno. Professora, Oi. tem um mínimo de... Calma aí, que eu esqueci como é que é a forma da pergunta. Eita. Você tem que falar um tempo mínimo, tipo, se você falar muito pouco, você perde ponto. Se você for objetivo demais, coisa assim, você perde ponto. Então vamos lá, Bruno. Tem aquele aluno que ele fala, e enche linguiça, ele acha que tá me enganando. Tem aquele aluno que ele fala e que ele é objetivo, é aquilo ali que eu queria ouvir. Então, cuidado quem for encher linguiça, porque todos os temas eu não sei. Bem sincero. Bem sincero. Nem tem tempo para encher linguiça, né? Porque 20 minutos para, por exemplo, Ludmila, meu tem 7 amor. pessoas. Tem sim, meu bem. Você não sabe de nada, boneca. Professora, esses alunos que só tá falando aí da linguiça, que enche outra linguiça? Eu falei nada de linguiça, não. É melhor, tipo assim, ó, por exemplo, a gente que pesquisa em 2, 3, 4, 5 sites diferentes. Às vezes, cada um usa um termo técnico diferente, né? Então, tipo assim, pesquisa e depois faz um resumo e anota no caderno sem precisar ler, tipo assim, o resumo que você entendeu de todos os sites, faz um resumo e se baseia naquilo ali. E aí